Bom dia, pessoal. Bom, na semana passada, a gente fez uma referência à perspectiva, é, digamos, circular dos ensinamentos, e a gente fez referência ao fato de estar estudando um texto, estar no momento do texto bastante sutil, bastante profundo, ah, que pressupõe um caminho gradual, para ser compreendido na sua essência. E a gente falou desse caminho gradual a partir da perspectiva da sua entrada com a tomada de refúgio, que foi realizada na semana passada, fazendo referência aos primeiros ensinamentos do Senhor Buda, a perspectiva da busca de uma resposta para o caráter de sofrimento, até certo ponto, inescapável, que o Senhor Buda traz, né, quando ensina as quatro nobres verdades, e aí uma possibilidade de superação desse sofrimento, desse caráter insatisfatório do samsara, e o caminho ah, ensinado pelo Sr. Buda para a superação desse sofrimento. A tomada de refúgio, então, como sendo essa porta de entrada ah, de um caminho que, uma vez percorrido, na perspectiva do budismo vajrayana, conduz a, a possibilidade de uma maneira de compreensão da mente ou da natureza da mente, que pode ser exercitada por meio das práticas, dos recursos que são trazidos por esse texto aqui, do Jung Kong, Criação e Completude, já numa perspectiva mais avançada, né? Eu fiz só uma leitura rápida dos comentários do Tranco Rinpoche relacionados às instâncias que a gente está estudando, mas eu fiquei com uma vontade, nessa semana em particular hoje, de retomar um pouco, recuperar um pouco do que a gente viu até agora, ao longo desse mês, porque eu fiquei com uma certa preocupação que o fato da gente ter feito essa, esse retorno à perspectiva da entrada no caminho, que foram os ensinamentos da semana passada, trazer algum nível de descontinuidade na compreensão de vocês sobre a profundidade do texto que a gente está vendo nesse momento. Então, eu queria recuperar com vocês um pouco dos comentários que o Trango Rinpoche fez e que a gente já viu nos últimos dois encontros, para poder seguir adiante nas três instâncias que eu queria ver hoje com vocês e, eventualmente, entrar aqui nas perguntas e respostas que o Trango Rinpoche traz quando ele deu esses ensinamentos, né, com os alunos que receberam esses ensinamentos à época. Então, hoje, até porque a parte do texto é bastante profunda, talvez seja mais seguro mesmo, para que não haja nenhuma corrupção da essência dos ensinamentos, que a gente aproveite e faça a leitura dos comentários do Trango Rinpoche desse texto, porque aí vocês vão ter, digamos, a tranquilidade de estar recebendo um ensinamento tão profundo como esse, tendo como matriz as palavras de um mestre da magnitude do Trango Rinpoche, né? Isso deixa a gente numa trilha bastante segura, sem riscos. Então,
Ah, vamos retomar aqui. Ah, nós estamos numa parte que o Trango Rinpoche fala, ele coloca um capítulo que não está no texto raiz do Jamgon Kongtrul, mas um capítulo chamado Lidando com a Confusão, né? Como eu faço para praticar diante de tudo aquilo que se manifesta na minha mente, e aí ele coloca um subtítulo que é Como Praticar. Ele vai dizer o seguinte, ah, nós estamos aqui numa prática de familiarização com a mente, com a natureza da mente. O texto vai dizer em seguida, o texto fala sobre como efetivamente praticar. Ah, primeiramente, a essência da prática da etapa da conclusão consiste em relaxar naquele estado natural de lucidez ou consciência que caracteriza a mente. Então, lembre-se que a gente está num texto que trata das fases, né, das grandes etapas, né, de criação e completude. Ele está dizendo aqui, né, primeiro, a essência da prática da etapa da conclusão, da completude, conclusão ou completude, consiste em relaxar naquele estado natural de lucidez ou consciência que caracteriza a mente. Se você relaxar nisso, sem fabricações, ainda que as aparências externas continuem surgindo para você, elas surgirão como aparências livres de qualquer substância, como vazias. Essa é a prática essencial ou fundamental da etapa da conclusão, de acordo com Vajrayana. Tudo aquilo que se manifesta na mente tem o aspecto de vacuidade, ou são, compreendendo melhor esse conceito de vacuidade, vazias de uma existência inerente. Fundamentalmente, são essas fabricações mentais são fenômenos compostos que se manifestam na mente como expressão da natureza dinâmica da mente, que possui uma essência insubstancial. No contexto do Vajrayana, em termos gerais, há 4 classes de tantras. Ele está fazendo aqui uma referência à classificação Sarma, que fala do Kriya Tantra, do Charya Tantra, Yoga Tantra e do Alto Tantra, né? o Highest Yoga Tantra. Né? Ele está fazendo referência a isso. Então, no contexto do Vajrayana, em termos gerais, há 4 classes de tantras. No contexto do mais elevado, que é o último, é o Highest Yoga Tantra, né? o Tantra mais elevado, há 3 subdivisões que são às vezes denominadas de Tantra Pai, do método, Tantra Mãe, da sabedoria, e Tantra não dual, do significado essencial. Tantra Pai, né? Está associado ao Tantra de Guhya Samaya, ao Tantra Mãe, ao Tantra de Chakrasambhava, e o Tantra não dual, no significado essencial, associado ao Tantra de Kalachakra. Isso é uma forma de classificar. O texto diz que a partir do Tantra Pai e do Mahayoga em diante, ou seja, para os 3 tantras mais elevados, dentre os 6 tantras, aqui ele está fazendo ele está apresentando uma forma de apresentar ele está trazendo uma forma de apresentar os tantras a partir de uma perspectiva Nyingma dos 9 yanas, né? Aquilo que a gente chama de Hinayana, que é dividido pelo Shrabakayana e o Pratyekabudayana e o Bodhisattvayana, né? São, digamos assim, estão associados ao Sutrayana. Depois você tem o Tantrayana, e aí são esses 6 tantras que se referem ao Kriya Tantra, Charya Tantra, Yoga Tantra, o Maha Yoga Tantra, o Anu Yoga Tantra, Anuttara Yoga Tantra e o Ati Yoga Tantra. São formas de caracterizar os tantras, o tantra mais elevado, como sendo o Ati Yoga Tantra, relacionado ao Dzogchen, né, das instruções diretas e daí por diante. Está fazendo aqui uma forma
está trazendo aqui forma de classificação dos tantras. Ele vai dizer, o texto diz que a partir do Tantra Pai e do Mahayoga em diante, ou seja, para os três tantras mais elevados, dentre os 6 tantras, nessa forma de classificar os 9 yanas, há um reconhecimento característico segundo o qual tudo que aparece, até mesmo as aparências sansáricas, são a manifestação natural da mente e, portanto, participam da sua pureza essencial. Fundamentalmente, essa visão diferencia os tantras ditos superiores e os ditos inferiores, né? Sob a perspectiva de que tudo aquilo que se manifesta na mente, fundamentalmente, é a expressão manifesta da natureza da mente. É uma forma de você praticar a partir dessa perspectiva. E ele vai dizer o seguinte, como efetivamente meditar dessa forma? Eu expliquei como funcionam as 8 consciências. Lembra, a gente já viu as 8 consciências, as 5 consciências associadas às 5 faculdades sensoriais, consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa, consciência mental, né, associada aos nossos pensamentos, emoções. A 7ª consciência, que a gente chama de consciência perturbada, ou manas, que é aquela noção de eu, e a consciência base de tudo, né? A 8ª consciência, a partir da qual as outras, de certa forma, as outras consciências também se manifestam, que é a consciência depósito, né? A Laya Vijnana e daí por diante. Ele diz, eu expliquei como funcionam as 8 consciências. O texto fala também naquela mente instantânea, que de certa forma dá um aspecto, a dimensão de aglutinação dessas 8 formas de consciências, mas que, de certa forma, essa 9ª consciência ela está associada à 7ª, à 8ª consciência, a gente já viu isso. Então, o texto já trouxe, a gente já estudou como essas consciências, essas formas de consciência, né, de certa forma, impuras, elas se manifestam, a dinâmica delas e o quanto elas fazem com que nós, em geral, percebamos a realidade de uma maneira, de certa forma, ilusória, uma ignorância coemergente na nossa experiência de realidade. O texto já falou sobre isso. Ele diz, pensamentos sobre o passado, o presente e o futuro surgem de forma contínua na sua mente, como ondas na superfície de um corpo de água. Ainda que a mente não tenha substância alguma em si mesma, ela se manifesta como uma aparência inesgotável, principalmente com a emergência ou aparência inesgotável de pensamentos. A prática consiste simplesmente em não seguir os pensamentos, mas em relaxar a mente no shamatha ou shiné, ou vipassana ou raton, na visualização da etapa da criação ou na própria etapa da conclusão, qualquer que seja a técnica que você esteja utilizando. Então, seja se você estiver fazendo a prática de shiné, de calma mental, com suporte, a gente fez aqui uma manhã onde a gente reviu, né, formas de prática de shiné ou de calma mental, com suporte visual, com suporte auditivo, eventualmente, se quiser, com suporte na respiração. Seja se eu estiver fazendo a prática de shiné, seja se eu estiver fazendo a prática de Raton, que é quando eu não utilizo nenhum dos suportes sensoriais propriamente ditos, mas eu utilizo a própria capacidade de lucidez da mente como uma maneira de, a gente chama às vezes de meditação analítica, olhar para a própria mente e aos poucos se familiarizando com essa mente para, uma vez baseado na prática da sabedoria, né, que é a prática de Platão, eu entrar em contato com a natureza da mente ou com a prática de Mahamudra e daí por diante. Ele está dizendo, seja se eu estiver fazendo a prática de Shiné, seja se eu estiver fazendo a prática de Platão, portanto, seja se eu estiver na fase de criação da prática, fazendo uma prática de visualização da divindade, recitando mantra, me auto-visualizando como uma divindade, ou seja, na fase de conclusão, onde eu largo toda a maneira, entre aspas, de
artificialidade de praticar, para permanecer no estado natural da mente, ele está dizendo, a forma de praticar é não se deixar levar pelos pensamentos, né? A prática consiste simplesmente em não seguir os pensamentos, mas em relaxar a mente, no shamatha ou vipassana, na visualização da etapa de criação, da conclusão, qualquer que seja a técnica que você esteja utilizando. Quanto a como relaxar a sua mente, isso deve ser feito de uma forma que seja apropriada para a sua situação no momento. E tem relação com a questão do esforço, do equilíbrio entre esforço e relaxamento. A gente já leu essa parte do texto, eu só estou revisando aqui com vocês. Às vezes pode ser que a fadiga seja um problema durante a meditação. Geralmente, se a fadiga é um problema, você perceberá que durante a sessão de meditação, a prática começa bem, mas vai se tornando mais difícil no final. Isso é indicativo de que sua mente está muito tensa e que você está ficando exausto. A solução nesse caso é relaxar. Em outros momentos, você perceberá que a sessão de meditação tem um início difícil, mas vai melhorando no final. Nesse caso, isso indica falta de esforço. A solução é fazer um pouco mais de esforço e se empenhar mais. Em outros momentos, você perceberá um certo equilíbrio durante a sessão. Nenhum ajuste precisa ser feito nesse caso. Então, lembra, a gente já falou algumas vezes. Quando a gente está praticando meditação, a gente não está brincando de estátua. Eu não posso fazer nenhum ajuste enquanto eu estou praticando. Não. Se eu estiver muito tenso, se eu estiver muito relaxado, é preciso eu ajustar a minha prática de meditação. E aí a gente já viu. A chave para poder acessar essas situações de forma apropriada consiste na aplicação da atenção plena. O conceito de atenção plena, a palavra para atenção plena, que é mindfulness, é uma palavra que a gente tem usado muito, e a gente traduz como atenção plena, é drempa. A tradução que a Sarah Harding faz nesse livro aqui para drempa, ou atenção plena, ou mindfulness, daí por diante, é a habilidade de focar e conhecer aquilo que está acontecendo, né? Então, a chave para você acessar essas situações de forma apropriada consiste na aplicação da atenção plena, que previne que nos esqueçamos do que estamos fazendo. Quando eu estou fazendo a prática de chinês com suporte visual, é importante eu estar alerta, lúcido, consciente, mindful, ter essa atenção plena para que eu esteja lúcido daquilo que eu estou fazendo naquela hora. E se eu estiver muito tenso ou muito relaxado, eu aplico essa capacidade de estar consciente para ajustar a minha meditação. Quando faltar atenção plena, você se tornará distraído e se esquecerá do objeto de meditação. Quando você mantém a atenção plena, esse esquecimento não ocorre. De forma geral, a atenção plena é simplesmente um atributo da memória. Lembra, Pedro? E aí a gente falou, memória, será que é a melhor palavra para isso? Tal? Vigilância, usamos vários conceitos, mas é importante entender do que se trata. De forma geral, a atenção plena é simplesmente um atributo da memória. É algo normal de surgir na mente. A gente viu, o texto vai falar aqui, é um atributo da mente. Nesse caso, no entanto, ela é mantida de uma forma muito consciente e específica. Ao manter o atributo da memória como atenção plena, a meditação permanece livre de erro ou desvio. A forma de aplicação consiste em estabelecer uma lucidez gentil e atenta. Se eu estou com foco, se eu estou fazendo fase de criação e eu estou visualizando Chirenzi, eu tenho que manter uma lucidez gentil e atenta. Se eu estou fazendo uma prática de... Lembra, eu sempre uso a tradução como mindfulness, plena atenção, não é prática de plena tensão. Eu não tenho que estar plenamente tenso, me visualizando como Chirenzi ou recitando o mantra. Eu tenho que estar lúcido de que nesse momento eu entro num processo de total identificação com a expressão manifesta de Chirenzi, se eu estou fazendo a prática de criação, quando eu estou me auto-visualizando como Chirenzi,
eu sou Tirenzi. Não tem um eu fingindo ser Tirenzi. Não, Tirenzi, minha forma é Tirenzi, aquilo que sai da minha boca é o mantra de Tirenzi, e a minha mente possui a natureza desperta da mente de Tirenzi. É uma disposição mental lúcida, gentil e atenta. Se eu estou fazendo foco no suporte visual, da mesma forma. Então, ele está dizendo que a forma de praticar, eu preciso usar o recurso, essa faculdade da mente de plena atenção, de estar lúcido, mindful, de ter essa capacidade de saber o que eu estou fazendo de maneira consciente. Ao manter o atributo da memória como atenção plena, a meditação permanece livre de erro ou desvio. A forma de aplicação consiste em estabelecer uma lucidez gentil e atenta. Uma lucidez que é gentil e atenta significa uma lucidez que é alerta na medida certa. Em outras palavras, o esforço intencional é apenas o suficiente para que você não se distraia. Se você mantiver isso, com o tempo ocorrerá o reconhecimento da natureza lúcida da mente. De certa forma, portanto, a atenção plena ela é meio para se alcançar o fim. Porque o texto, em algum momento, vai falar que, na instância 46 que a gente vai ler hoje, a atenção plena, que é drempa, que é estar consciente, não pode alcançar a natureza da clara luz. Esse aspecto confuso com movimento e memória que é difícil de romper, que é a mente. Sem objeto de conhecimento, a natureza da clara luz é percebida. Vocês vão ver, portanto, que é por meio da plena atenção, de estar lúcido e tal, que o texto, como ele mencionou aqui, vai dizer: se você mantiver isso, com o tempo ocorrerá o reconhecimento da natureza lúcida da mente. Como é uma atenção lúcida e gentil, na medida em que eu faço esse esforço intencional para que eu não me distraia, vai chegar um momento em que, no momento em que eu não tiver um objeto em si, o que vai se revelar é simplesmente no seu estado puro essa condição natural de lucidez da mente, que é a dicta. E a gente vai ver isso quando a gente estiver continuando a leitura do texto. Bom, aí o Trango Rinpoche vai continuar dizendo o seguinte: no entanto, durante essa prática, pode surgir um problema sutil chamado drags da mente, ou drags da lucidez. Lembra que a gente falou? Aquela distração que parece um som lounge, aquele sonzinho que eu fico escutando na minha mente, que é o comentáriozinho, mesmo quando eu estou meditando, estou com foco aqui no sino, mas fica passando algum comentáriozinho na minha mente, tipo, agora eu estou meditando bem, né? E é uma distraçãozinha. Ela fica, de certa forma, uma sedução que a mente, de forma automática, gera para que você rápido entre num processo de identificação como se houvesse alguém meditando sobre um determinado objeto. Então, esse tipo de distração sutil trata-se da presença de pensamentos sutis passando rapidamente pela mente, ainda que sua mente esteja basicamente relaxada e não haja presença de pensamentos plenamente conscientes. Então, eu não estou totalmente engajado numa distração mental quando eu estou meditando, mas ficam pensamentos passando num pano de fundo na minha mente. Esses pensamentos sutis são também chamados de corrente subjacente, porque trata-se de uma corrente de pensamentos que flui num nível básico de consciência e que passa praticamente desapercebida. De fato, a corrente subjacente é um problema maior para a meditação do que o torpor ou a agitação, e não se deve permitir que siga o seu curso. Porque se eu estou meditando e eu estou com foco no sino, na minha meditação, e eu entro na distração grosseira do, bom, o que eu vou almoçar hoje, depois da prática de meditação, e eu entro totalmente nessa distração, rápido, se eu tenho alguma experiência com a meditação e eu me perdi completamente na meditação, vai ser esse estado de plena atenção, de lucidez, de mindfulness, que vai me dizer, não, peraí, mas eu estou com foco no sino. E eu volto, eu faço esse exercício e constantemente eu volto sobre o meu suporte, eu vou ajustando a meditação. Mas se eu estou no sino
E eu sempre percebi, começo a dar espaço para que essa corrente subjacente de pensamentos vá se manifestando na minha mente. Eu acho que eu estou meditando com pleno foco no meu suporte, mas na verdade eu estou me deixando levar por uma corrente subjacente. Por isso que ele está dizendo, esse tipo de distração é um problema ainda maior do que o torpor ou a agitação, porque esse rápido eu percebo e aplico o recurso para voltar para o foco que eu estabeleci. Essa outra corrente, ela vai me seduzindo na meditação e eu nem me dou conta. Então, esse é um problema maior disso. A solução para o problema da corrente subjacente consiste em tensionar um pouco a mente para trazer à tona ou ressaltar a lucidez da sua mente, para fortalecer ou reforçar a clareza da sua lucidez. Ainda que a não distração seja importante, é muito difícil manter um estado de meditação em que você não se distraia por longos períodos de tempo. A razão para essa dificuldade é a falta de treinamento. Não é que estejamos necessariamente praticando errado, mas é que precisamos ter praticado bastante meditação para desenvolver esse nível de liberdade com relação à distração. Então, se você notar que ainda se distrai, não desanime, simplesmente continue. Normalmente, sua prática de meditação se inicia com chamata. Então, ele está dizendo, olha, para que você entre num nível, que é o nível mais avançado, das yogas mais avançadas, em que você está numa prática de nem distração, nem meditação, ele está dizendo, é difícil, isso só vem com o tempo, com muita prática. Que prática é essa? Aí ele volta na perspectiva do caminho gradual. Ele fala, normalmente sua prática se inicia com chamata, ou calma mental. Então, como é que eu vou, aos poucos, me tornar um praticante não suscetível a esse tipo de distração da corrente subjacente de pensamentos? Praticando esse caminho gradual. Ele diz, a prática se inicia com chamata. Eu vou fazer muita prática de calma mental, com foco na consciência visual, auditiva, respiração, e daí por diante. É tempo de prática. Isso é verdade, principalmente na tradição Kagyu do Mahamudra. Encontramos em todos os textos que contêm instruções para o Mahamudra que se deve iniciar estabelecendo a tranquilidade ou estabilidade da mente, como base para desabrochar, para o desabrochar do reconhecimento da natureza da mente. Então eu começo com calma mental e com a mente, quando a mente começa a ter ou quando a minha prática, digamos, começa a se tornar, de certa forma, menos suscetível às distrações mentais, pensa sempre na alegoria que a gente faz do oceano e as ondas. É muito mais fácil enxergar aquilo que está no fundo do oceano se a água estiver mais parada. Se eu estiver olhando para um lago, o lago pode ter 5 metros de profundidade, mas se essa água estiver estabilizada e eu olhar para ela, eu consigo olhar lá no fundo, eu vejo as pedrinhas que estão lá no fundo. Mas se esse lago estiver agitado, é difícil eu reconhecer a natureza que está ali debaixo da água. Então, estabilizar a mente é criar as condições para que eu possa reconhecer a natureza da mente. No entanto, no ramo Dzogchen, incomum da tradição, há uma abordagem um pouco diferente em que, em vez de tomar a mente como caminho, toma-se a lucidez como caminho. E que referência que ele está fazendo aqui? Quando ele está falando, em vez de tomar a mente como caminho, toma-se a lucidez como caminho, ele está fazendo o conceito de mente aqui, que é a mente perturbada. Ele está fazendo referência às 8 consciências. Ao invés de utilizar a consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, como suporte para estabilizando a mente, que o Dzogchen vai usar desde o início? A própria lucidez como sendo o caminho para se alcançar o reconhecimento da natureza da mente. Lembra que a gente, quando descreve a natureza da mente, a gente vai falar que mente é vacuidade, a mente é insubstancial, ela é intangível. Ao mesmo tempo, mente é claridade ou aspecto manifesto, portanto, a mente é dinâmica. Apesar da mente ser insubstancial, eu conheço a realidade a partir das faculdades sensoriais desse corpo, que ganham uma expressão manifesta na mente. Então,
Meu olho em contato com um objeto produz uma consciência visual do objeto. Meu ouvido em contato com o som, consciência auditiva. Então, consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa e consciência mental, que são 6 formas de consciência, dão conta desse aspecto dinâmico da mente. Apesar dela insubstancial, eu sei que se manifestam pensamentos na minha mente. Então, ela não é um nada. Mente é vacuidade, ao mesmo tempo, mente é capacidade de manifestação, e além disso, a mente possui uma qualidade intrínseca de lucidez, uma capacidade de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta. Então, vacuidade, claridade e união, ou você pode colocar aqui o aspecto de lucidez da mente como uma qualidade intrínseca, sem que haja uma ação volitiva minha, meu ouvido entra em contato com o som da roda de oração, consciência auditiva, e eu sei, roda de oração. Há uma lucidez. Mesmo que eu não gostasse disso, a minha mente é capaz de conhecer tudo que nela se manifesta. O que o caminho Dzogchen faz? Ele utiliza a lucidez como meio para eu reconhecer a natureza da mente. Não vai usar os aspectos manifestos da mente como uma maneira de eu conhecer a natureza da mente, conhecer o aspecto vacuidade daquilo que se manifesta na mente, mas eu vou usar a Rigpa, vou usar a lucidez em si como caminho para reconhecer a natureza da mente, para alcançar o estado de Buda. Daí o texto vai dizer, ao tomar a lucidez como caminho, se no início você consegue reconhecer ou identificar corretamente Rigpa ou a lucidez, então, a rigor, não é necessário começar com a prática de shamatha, porque o reconhecimento da lucidez já foi alcançado. É aquilo que a gente veio falando nos 2 últimos encontros, essa diferença que existe entre o caminho Mahamudra e o caminho Dzogchen, ou Mahāti, por meio do qual um ensina um caminho gradual que vai pressupor uma experiência na prática de calma mental e meditação analítica, que é Shinei Haton, para alcançar o reconhecimento da natureza da mente, e o outro vai utilizar a própria lucidez da mente, Rigpa, como sendo uma maneira de forma direta você alcançar o reconhecimento da natureza da mente, sem que necessariamente você tenha que, em tese, seguir um caminho gradual, como é ensinado o caminho Mahamudra. Você pode simplesmente, então, só para não perder, ao tomar a lucidez como caminho, se no início você consegue reconhecer ou identificar corretamente Rigpa ou a lucidez, então a rigor não é necessário começar com a prática de shamatha, porque o reconhecimento da lucidez já foi alcançado. Você pode simplesmente relaxar nisso e cultivar. Então você vai cultivar Rigpa, cultivar a lucidez da mente. De fato, para a maioria dos praticantes, começar por shamatha é essencial, tal como foi feito na tradição do Mahamudra, para que haja uma base de tranquilidade na mente que facilita o surgimento desse reconhecimento. É difícil, com a mente agitada, você permanecer só no estado de lucidez da mente e sustentar isso. Nesse ponto, o texto recomenda que quando estiver praticando de forma solitária... Bom, então assim, o texto, como a gente já falou várias vezes, ele deixa claro que existe essa possibilidade de um caminho direto para o reconhecimento da natureza da mente, para alcançar, portanto, o caminho da iluminação de uma forma direta. Isso é possível, mas isso é muito difícil para a grande maioria de nós, então ele ensina esse caminho gradual. O texto vai reforçar, portanto, a perspectiva do caminho Mahamudra. No entanto, esse momento que a gente chegou do texto, ele em alguns momentos, ou em alguns momentos não, a partir de agora, ele reforça uma série de instruções que vão tratar do reconhecimento da natureza da mente de uma forma direta. Só que essa é uma parte do texto mais no final do texto. Então, assim, até com uma forma de organização do texto, obviamente dá para compreender que um texto de natureza Mahamudra ele vai colocar essas instruções mais ao final, porque pressupõe que você já tenha tido uma boa experiência. Mas são instruções, de alguma forma, diretas, que para alguém que tem o conhecimento na prática do Dzogchen vai acessar essa instrução, vai ter familiaridade, digamos, com essa instrução,
porque está, de certa forma, mais familiarizado com o método de prática que é mais direto, tá bom? Nesse ponto, o texto recomenda que quando estiver praticando de forma solitária, você deveria relaxar a mente e permitir que ela descanse naturalmente em sua própria natureza. Então, se eu estou aqui e vocês estão me escutando falar e o passarinho cantar lá fora e tal, mas o ideal para um praticante é relaxar no estado de lucidez da mente. Ele vai continuar percebendo tudo que se manifesta aqui, porque isso é um atributo natural de dinâmica da mente. Então, ele não perde o aspecto de lucidez. Quando outras pessoas estiverem à sua volta, e talvez você tenha uma tendência maior a se distrair, você deveria se esforçar mais e fortalecer a atenção e vigilância da sua consciência. Na verdade, não é que a atenção plena e a vigilância sejam coisas que de fato estejam presentes na mente. Elas são mais propriamente faculdades ou processos da mente. Ou seja, há uma condição de latência de, de plena atenção ou de vigilância. É preciso que eu envie um determinado esforço para manter a minha mente lúcida e consciente daquilo que eu estou fazendo. Porque senão eu posso estar no estado de total distração. Ah, se eu estou num estado de total distração, eu estou agindo de uma maneira, de certa forma, compulsiva. Ah, eu cedo a uma emoção de raiva, de desejo, de tristeza, porque não há um certo nível de inteligência emocional capaz de reconhecer o que está se passando na minha mente e adotando uma postura lúcida e consciente diante daquilo que se manifesta na minha mente. Então, se eu estou conversando com uma pessoa e alguém diz algo que eu não gosto, rapidamente surge uma emoção de raiva, de descontentamento e daí por diante. E se eu não tenho se eu não estou, de certa forma, vigilante diante daquilo que se manifesta na minha mente, eu rapidamente, o que eu faço? Eu me identifico com aquela emoção de raiva, de tristeza, de apego e daí por diante. Existe uma capacidade de lucidez intrínseca na mente e uma capacidade de, uma vez vigilante, adotar uma postura lúcida diante daquilo que se manifestou na minha mente. Mas isso, como o texto está dizendo, é uma faculdade que está num estado de latência na minha mente. Se eu não exerço essa capacidade de estar mindful, lúcido, consciente, eu vivo a vida nessa condição de agora eu estou com raiva, agora eu tenho desejo, eu tenho ciúme, daí por diante, porque eu não estou exercitando essa capacidade de, opa, o que está acontecendo na minha mente? E adotar uma postura que seja saudável, consciente, lúcida e que me faça não me identificar com aquela raiva, mas ter o mínimo de sabedoria, de discernimento para dizer: essa pessoa falou uma coisa que eu não gostei, eu fiquei com um pouco de raiva, mas eu não vou entrar nessa raiva. Eu vou continuar a conversa que eu estou tendo com ela. No nível mais avançado da prática, isso eu estou falando no nível cotidiano da nossa vida. Um praticante mais avançado, ele vai engajar na conversa, mas ele não perde a lucidez intrínseca da mente, que é a capacidade de reconhecer que tudo aquilo que se manifesta é insubstancialidade, e ele permanece no estado de plena lucidez. No seu estado último, um Buda manifesta o potencial máximo de lucidez da mente e ele alcança o estado de onisciência. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Que a Tatiana está pensando, qual é a natureza dessa vela, o passarinho cantando lá, porque se revela potencial de lucidez, de Yeshe, no seu estado máximo. Esse é o estado plenamente desperto, esse é o estado de Buda. Percebam, deu para captar onde é que cada um aqui se encontra no seu caminho enquanto praticante? Então, a partir dessa perspectiva, a gente tem que escutar esses ensinamentos. E não pegar só a parte final e dizer, não, agora já entendi intelectualmente aqui na minha lucidez, que eu já sei o que é. Não é o que é discursivamente, é aquilo que você é, na essência, como você é,
como você se manifesta na vida, né? Feita essa recapitulação como um todo, vamos pegar aqui as instâncias. A gente tinha parado na instância 44, vamos ler a instância 45 que ela diz, do texto raiz agora do Django Control. Eu fui aqui, portanto, até o comentário que o Triângulo Rinpoche fez, e que toca, porque, como eu já disse, os comentários agora eles são mais amplos, eles não estão indo instância por instância, mas exatamente aquilo que o Triângulo Rinpoche comentou aqui no final, né? Nesse ponto, o texto recomenda que, quando estiver praticando de forma solitária, você deveria relaxar a mente, permitir que ele descanse naturalmente em sua própria natureza. A instância 45 que trata disso, ela vai dizer o seguinte: quando estiver sozinho, você pode relaxar e manter a verdadeira natureza. Quando estiver numa multidão, os poderes da atenção plena, lucidez intrínseca e claridade devem ser cuidadosamente mantidos. Atenção plena, você tem que manter mindfulness ou atenção plena. Lucidez intrínseca, que aqui a palavra em tibetano é rikpa, e claridade devem ser cuidadosamente mantidos. Então, o praticante que já está nesse nível de realização, se ele está no meio de uma multidão, ele não perde a atenção plena, ou seja, ele não se deixa desviar por qualquer tipo de distração, e ele está num estado de lucidez, no meio da multidão. Já que a plena atenção lúcida, e aqui eu tive o cuidado de olhar, porque a tradução que a gente tinha, até o texto que está lá no site, está falando em lucidez intrínseca, que seria a ideia de ripa, mas na verdade a palavra correta aqui, eu fui olhar no tibetano, é drempa. Então ele está falando aqui em plena atenção. Ele diz, já que a plena atenção lúcida, Drenvik, né, ou plena atenção consciente, em essência, não tem existência verdadeira, não há nada para observar, mas há algo para se estabelecer. Olha a profundidade. Não há nada para se observar, mas há algo a se estabelecer. Porque ele está falando aqui daquela faculdade de vigilância da mente, ou de memória, e daí por diante. Veja que há alguma disposição, algum engajamento, mínimo que seja, de não se distrair. Está dizendo, já que a plena atenção lúcida ou plena atenção consciente, em essência, não tem existência verdadeira, ela não é algo em si, ela é uma faculdade dinâmica da mente, não há nada para observar, mas há algo para se estabelecer. Para se estabelecer num estado, portanto, de vigilância, de não distração. Por ser consciência vacuidade ou lucidez vacuidade, ela é um tanto quanto difícil de se estabelecer. Mas quando você estiver acostumado com ela, será como reencontrar um velho conhecido. Quaisquer que sejam as aparências, sons ou pensamentos que surgirem, não há sequer uma partícula disso que não seja um aspecto da consciência em si. Portanto, é a lucidez reconhecendo que tudo aquilo que se manifesta é, de certa forma, um aspecto puro da mente manifesta, e não algo dissociado, fora de uma lógica de dualidade, né? As instruções esotéricas excepcionais do Hatha Yoga, Dzogchen, falam da distinção entre mente e a lucidez intrínseca. Eu não vou entrar em detalhe nisso, mas no caminho Dzogchen, chega um determinado momento em que é preciso se fazer uma distinção entre Sem e Semni, ou Sem e Rigpa. Você vai distinguir essa mente perturbada, essa mente convencional. Quando a gente se refere a essa mente convencional, nós estamos falando nessas 8 formas de consciência. Você faz, nesse treinamento Dzogchen, uma prática de diferenciação entre essa mente e a lucidez intrínseca, Rigpa. Mas isso é meio, não é fim. No caminho, Dzogchen, em algum momento, se faz essa distinção entre Sem, que é mente, e Rigpa, que é lucidez intrínseca. A atenção plena não pode alcançar a natureza da clara luz.
Eu até acrescentaria aqui, a atenção plena não pode por si só, isso não está no texto raiz, mas eu diria que a atenção plena não pode por si só alcançar, não é que só por meio de mindfulness eu alcanço a clara luz, o céu. A atenção plena não pode alcançar a natureza da clara luz, ou por si só, né, a natureza da clara luz. Esse aspecto confuso com movimento e memória, que é difícil de romper, é a mente. Está falando dessa mente convencional aqui, né? Então, esse aspecto confuso com movimento e memória, que é difícil de romper, é a mente. Sem objeto de conhecimento, a natureza da clara luz é percebida. Veja que quando a gente está falando em clara luz e tal, não há um objeto de conhecimento, não é por meio de um objeto de conhecimento que eu vou reconhecer clara luz, senão quando, como o texto próprio fala, quando a própria lucidez é o meio pelo qual eu reconheço a clara luz. Então, sem objeto de conhecimento, a natureza é porque eu estou aqui no inglês também e é difícil fazer essa tradução aqui para o português. With no object of cognizance é o que a Sarah Harding como ela traz a tradução do texto raiz. Sem objeto de conhecimento, a natureza da clara luz é percebida. Esse aspecto radiante que permanece como uma vela. Ela é como um espanto súbito, sem objeto conhecido. Mas quando ela é reconhecida, a confiança é estabelecida. É como um espanto. É nesse momento de lucidez que ela é reconhecida. E eu tenho que, aos poucos, ir me familiarizando com essa capacidade de lucidez. E ele usa o aspecto da vela, porque a vela, quando a gente está falando em clara luz e daí por diante, ela não só ilumina todo, digamos que a gente tivesse com esse templo aqui fechado, essa vela, ela ilumina não só tudo aquilo que está no templo, como ela ilumina a si própria. Eu não preciso de uma vela para ver a vela. A vela é capaz de, esse aspecto de clara luz, não confundam com a luz física em si, mas essa capacidade de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta e conhecer a si própria. Estou falando do aspecto de clara luz da mente. A mente lúcida é capaz de conhecer tudo aquilo que se manifesta nela e conhecer a sua própria natureza. E é por meio dessa lucidez que se faz o reconhecimento da natureza da mente e se alcança o estado de Buda. É dito que a lucidez intrínseca, Rigpa, é vazia de movimento discursivo, não nascida e liberada. Esses não são apenas palavras insignificantes nos livros. Elas são os preceitos orais diretos dos gurus da linhagem, que são como o sangue do coração. Elas não são reveladas àqueles com compromissos samayas quebrados, sofistas e assim por diante. Os protetores Vajrayana também mantêm uma vigilância afiada. Significa dizer que quem dá uma instrução como essa é um grande praticante, é um grande mestre que dá uma instrução direta para o aluno. E isso só se faz num contexto em que o aluno esteja preparado. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está estudando isso do ponto de vista discursivo, intelectual. Quando um aluno está pronto, um professor, ele dá uma instrução direta, ele aponta, uma pointing out instruction. E nessa instrução direta, o aluno é capaz de reconhecer a natureza da mente de forma direta. A gente que está fazendo aqui é, de certa forma, tentando entender conceitualmente toda essa terminologia que é trazida quando a gente fala da prática do reconhecimento da natureza da mente, daí por diante. Mas isso, quando se dá no contexto de uma instrução direta de um professor para um aluno, pressupõe uma maturidade do aluno, uma maturidade do professor, e, isso não, e por isso não pode ser banalizado. Por isso que isso só vai acontecer ou com um percurso gradual do aluno, como a gente ensina no caminho Mahamudra, ou quando o aluno tem uma maturidade de compreensão dos ensinamentos mais profundos de forma direta e ele vai no caminho direto da prática. Mas isso o professor vai reconhecer se ele tem essa habilidade ou não, se ele estaria disposto a compreender esse ensinamento tão sutil, né?
Não é preciso sustentar a percepção direta da realidade absoluta, dar uma data continuamente. A recordação do incidente inicial é suficiente. Simplesmente aquele que reconhece a natureza da mente, ele não é que ele tenha necessidade de ficar sustentando esse reconhecimento toda hora. Ainda que ele entre na vida cotidiana em algum nível de distração, simplesmente recordar já faz com que ele entre de novo em contato com a prática de reconhecimento da natureza da mente. Foi ensinado por mestres Kagyu precedentes que por meio da meditação na essência pura, os obscurecimentos kármicos de muitos eons são purificados e, ademais, os ventos vitais entram no canal central automaticamente. Isso aqui ele está falando da prática do corpo sutil, ah, em que o praticante consegue fazer com que todos os ventos se reúnam no canal central. ah, e quando isso acontece, a possibilidade de reconhecimento da natureza da mente é muito mais fácil, porque, de certa forma, toda a agitação mental que está diretamente relacionada aos ventos sutis, né, sob a perspectiva dos ensinamentos do corpo sutil e tal, toda a agitação mental está diretamente associada aos ventos sutis quando eles entram pelo canal central. É muito mais fácil, né? Se fazer o reconhecimento da natureza da mente. Isso é uma via conducente, portanto, ao reconhecimento da natureza da mente. Então, ele vai dizer, foi ensinado por mestres Kagyu precedentes que, por meio da meditação na essência pura, né, no reconhecimento da natureza da mente, direto, obscurecimentos kármicos de muitos eons são purificados. Se eu estou praticando na natureza da mente, a purificação kármica de muitos eons, ela é direta, ela é muito mais rápida, né? E, ademais, ele está dizendo, os ventos sutis entram no canal central automaticamente. Há ainda outros benefícios muito grandiosos. Se você conhece a própria natureza, isso é o conhecimento que tudo libera. Quando seus poderes mentais estiverem fracos e sustentar essa prática sem utilizar um objeto de suporte for difícil, pratique a atenção plena no estágio da criação e outras técnicas que possam contribuir a sustentar essa condição. Então, que toque que ele está dando aqui? E aqui, ah, o próprio Kalu Rinpoche, que quem está acompanhando os ensinamentos, se vendo as instruções que o Kalu Rinpoche deu nessa parte do texto, ele fez uma leitura mais transversal, mas ele vai falar mais ou menos no vídeo 6, com 1 hora e 10 minutos, mais ou menos, ele vai dizer isso. Se você está na prática, você está mais avançado na prática, e aí, como o texto diz, você começa a perceber que os seus poderes mentais estão mais fracos, ou sua prática está perdendo um pouco perdendo um pouco de intensidade, você está encontrando mais obstáculos, e daí por diante. Então, se for difícil você sustentar a sua prática, volta a praticar, prática de plena atenção, com suporte e outras técnicas para você retomar a sua condição de prática. Então, o Rinpoche vai dizer, não tenha vergonha em voltar às práticas iniciais se você perceber que você está perdendo tração na sua prática, né? E eu acho que isso aqui faz ressoa muito em relação àquilo que a gente falou no início do ensinamento hoje, na semana passada e daí por diante. Como o caminho, de certa forma, ele tem essa perspectiva espiral. Às vezes você está avançado na prática e o fundamental, às vezes, é voltar para o básico, né? Que eu falei, quando a gente terminar de estudar esse texto, muito provavelmente eu vou retomar, eu vou escolher aqui textos que são extremamente fundamentais na perspectiva gradual do caminho inicial do praticante. Porque é assim mesmo. Lembra quando a gente está vendo as instruções das preliminares especiais? O que um Puneldi vai dizer que as preliminares especiais às vezes são mais importantes do que as práticas finais e daí por diante. Até porque é por meio delas que eu vou criando as condições para relaxar a mente e permanecer no estado natural dela. A devoção é a cabeça da meditação.
Lembra disso, né? Quando a gente faz o texto do Dorje Tum, a devoção é a cabeça da meditação. O Lama abre a porta para o tesouro dos ensinamentos orais. É, é com estudo, reflexão e prática, que às vezes pressupõe eu vou seguindo no caminho, vou até os ensinamentos que são mais, como a gente está vendo agora, pelo menos discursivamente, intelectualmente. A gente está vendo textos que são extremamente profundos. Aí eu volto no texto mais básico, mais fundamental. O presidente Kalu Rinpoche ensinava muito dessa forma também. Mas eu vou fazendo esse caminho, aos poucos eu vou quebrando a rigidez da dúvida, da insegurança, que é, digamos, um dos 8 venenos, né? O Khenpo Karthar Rinpoche vai falar sobre esses venenos quando ele está ensinando a prática de Tara Branca, que fazem com que eu não abra o meu coração, o veneno da dúvida, da insegurança e daí por diante, que fazem com que eu, pela desconfiança, não abra o meu coração para acessar aquilo que às vezes é o mais simples no ensinamento, mas que eu duvido, que eu questiono e daí por diante, e que me impede de superar, digamos, o véu mais sutil que não permite que essa luminosidade, que essa lucidez da mente irradie para todas as direções. Por isso que a devoção é fundamental, mas não é uma devoção cega. É uma devoção que é fundada em estudo, reflexão e prática. Eu vou estudando e vou entendendo, aquilo vai fazendo sentido, e vai fazendo sentido, e eu fico completamente aberto. Depois de um percurso grande que eu vou colocando em prática os ensinamentos, e eu vou confiando e confiando até o momento em que o Lama vai como um espanto, o texto fala, como um susto. E aí se dá o reconhecimento da natureza da mente. Mas é esse caminho de estudo, reflexão e prática que vai permitir que a mente fique totalmente confiante e se entregue àquilo que é o essencial dos ensinamentos e você reconheça aquilo que já é. Todos os seres possuem a natureza de Buda. É a nossa natureza, mas a gente não reconhece. E aqui o texto está trazendo várias formas para a gente criando as condições para conhecer aquilo que já é desde sempre. Tudo bem até aqui, gente? Eu sei que isso é uma parte mais profunda do texto, mas, enfim, aqui navegando com todo cuidado para não criar caso com os protetores Vajrayana, porque eles mantêm uma vigilância afiada, como diz o próprio texto. Deu para entender, pelo menos? Está fazendo sentido do ponto de vista, pelo menos discursivo, aquilo que a gente está falando? Vamos ver as perguntas e respostas, então, que trouxeram os alunos do Trango Rinpoche, as respostas que o Trango Rinpoche deu para essas perguntas, porque aí, como eu falei para vocês, a gente fica num ambiente seguro, que é navegar a partir das instruções de um mestre com a realização do Trango Rinpoche. O aluno perguntou: o senhor poderia, por favor, falar um pouco mais sobre como aguçar as nossas mentes e fortalecer a clareza da nossa lucidez? Trango Rinpoche respondeu: basicamente, quando se fala sobre o esforço na meditação, estamos falando sobre a pontadura ou a lâmina afiada da lucidez. Às vezes, quando meditamos, praticamos e experimentamos como sendo um relaxamento consciente da mente. Outras vezes, a meditação envolve uma recusa consciente e teimosa que visa não entrar na distração, a atitude de não devo me distrair. Em momentos diferentes, deve-se enfatizar uma ou outra. Quando você estiver relaxado demais, é preciso se esforçar mais. Quando você afia a sua lucidez por meio dessa intenção teimosa, que é a recusa a entrar no devaneio. Então ele está falando aqui desse ajuste na minha prática. Qualquer prática que eu estiver fazendo, prática de calma mental com foco na respiração, prática da divindade, de Cherenzi, daí por diante, é fazer esse ajuste que está diretamente relacionado ao ensinamento básico do Senhor Buda, que é o caminho do meio, né? Sem total relaxamento e sem uma agitação, um esforço, uma tensão muito grande.
é encontrar esse equilíbrio na prática. E o recurso que a gente usa, como a gente viu aqui, é a atenção plena, ou é mindfulness e daí por diante, que eu vou fazendo um ajuste, né? Para não ficar muito tenso e não reificar, digamos. Eu estou me visualizando como Tirenzi, é não fazer isso uma coisa muito rígida, muito tensa e daí por diante. Afinal de contas, eu estou me visualizando como Tirenzi, se eu estou fazendo a prática de criação, Tirenzi é um corpo de luz, então tem que ser uma visualização leve, mas ao mesmo tempo não distraída. Então, ir fazendo esse ajuste, né? Que é relacionado à pergunta como eu posso aguçar, como a gente pode aguçar as nossas mentes e fortalecer a clareza da nossa lucidez. Essa foi a resposta do Trungpa Rinpoche. Segunda pergunta, existe algum motivo pelo qual uma falha em particular permite o fluxo da corrente subjacente, os drags da mente? Lembra aquela corrente subjacente, aquele zoom, zoom, zoom da mente quando eu estou meditando? O aluno está perguntando, tem alguma falha particular que permite que esse fluxo da mente se manifeste? A minha corrente subjacente, vai dizer o aluno, é a música. Sempre tem música tocando na minha mente. Alguém já se deparou com isso? Tipo, você está dirigindo, mas o rádio está desligado, mas tem uma música tocando. Você tem uma música ali que você está ouvindo na sua mente. Eu estou louco aqui? Alguém já experimentou isso? Comigo acontece direto, não sei com vocês. Sempre tem música tocando na minha mente. Às vezes, quando eu estou já há vários minutos meditando, descubro que estou ouvindo 99 Bottles of Beer, que é a música lá que o cara estava ouvindo. Você conhece já? Eu acho que eu sei qual é. Então, veja, assim, porque é isso. Lembra que o texto fala assim, esse é o maior perigo na meditação, porque você acha que você está meditando, mas tá aquele sonzinho lá que foi a música que você escutou a noite inteira passar, e você acha que você está meditando, mas você está no fundo curtindo aquele som lounge. Ele vai dizer, o que faz com que isso aconteça? Pergunta, né? Rinpoche. Isso provavelmente está acontecendo por você gostar muito de música, ou por conta de um hábito forte, profundamente arraigado. O que é a nossa vida, se não os hábitos e tendências que a gente cultiva ao longo da vida inteira e que vão se reproduzindo na minha mente e que fazem com que eu tenha uma postura ansiosa em determinadas situações, amedrontada em outras e daí por diante. São esses condicionamentos que fazem com que eu seja como eu sou, entre aspas, né? Esse sou grosseiro, que imagina que nasce, cresce, envelhece, morre e sofre no samsara. Então ele está dizendo aqui, essa música que você está escutando deve ser porque você gosta muito de música, ou por conta de um hábito forte, profundamente arraigado. A solução, em qualquer um desses casos, é gerar uma firme convicção. Veja, você já gosta de música, então você já escutou a música. Então não vai dizer para você mesmo, agora nunca mais vou escutar música e tal. Com o tempo, se fizer sentido, se a vida for mais saborosa para você sem música, você algum dia vai deixar de escutar música. Não porque você se chicoteou e disse no budismo a gente não pode escutar música. É porque você compreendeu o ensinamento de uma maneira tal que você fala, esse zum, zum, zum da música para mim agora é só uma distração. A vida ganha um outro sabor. Eu não preciso da música para me realizar na vida, entende? Isso é processo, isso não é uma decisão do tipo, desliga, eu vou cancelar minha conta no Spotify. Tipo, não é o caminho da chibata, é o caminho do amadurecimento na prática. Então, assim, como a gente não vai virar e falar, não vamos escutar música e tal, o que eu faço enquanto eu estou meditando? Qual é a solução para aquele momento da meditação? O Trungpa Rinpoche vai dizer, a solução, em qualquer um dos casos, é gerar uma firme convicção. Agora estou meditando, não ouvindo música. Eu me recuso a escutar isso. Lembra que eu falei? Quando a gente está meditando, a gente não está brincando de estátua. Tipo, não posso fazer nada. Se eu estou meditando e eu percebo que a música tá tocando lá no fundo, essa corrente subjacente de distração, eu vou ajustar minha meditação. Eu vou, de certa forma, isso é mindfulness, isso é a plena atenção, que é aquela lucidez, vigilância, memória e daí por diante. É no momento que eu estou meditando, eu saco que aquele sonzinho está rolando na minha mente. Eu percebo e falo, agora estou meditando. Não vai dizer isso discursivamente,
mas você, de certa forma, vai mandar um comando sutil dizendo: larga, larga esse sonzinho. Entende? Como é que se dá o exercício da vigilância durante a prática? É isso. Então, o triângulo Rinpoche vai dizer, você vai gerar uma firme convicção. Agora eu estou meditando, não ouvindo música. Eu me recuso a escutar isso. Se você estiver decidido a cortar seu apego, e se você realmente não quiser que a música esteja ali, então você consegue fazê-la parar. Isso é treino, gente. A gente fala que a prática de Lojong, né, é uma prática de treinamento da mente. Quando a gente fala nas yogas, yoga não tem a yoga que você faz com asanas, com posturas físicas, tal. Essas yogas todas são treinamentos da mente. Você tá exercitando a sua mente. Uma vez você não vai conseguir e tal, mas aos poucos você vai quebrando essa rigidez e você, em determinado momento, vai largar e vai continuar no suporte que você está usando na meditação, seja ele um suporte sensorial, ou seja, se você já é um grande praticante, a própria lucidez da mente. Você está no estado de lucidez, você começa a se engajar num discurso mental, você simplesmente percebe que aquilo é uma distração, não perde a lucidez e continua a sua prática. Pergunta. Aí o aluno continua, né? Isso acontece antes que eu me dê conta de que está acontecendo. O único método que encontrei é o de manter uma espécie de som contínuo na minha mente enquanto estou meditando para amarrar essa faculdade e evitar que ela produza música. O cara inventou aqui um... Não, aí ele está usando o suporte da consciência auditiva. Só que lembra que a gente falou? Se ele volta totalmente para isso, ele pegou um outro suporte aí, entendeu? Bom, o que o Trango Rinpoche vai dizer? Nesse caso, é porque você é muito apegado à experiência do som. Sua mente está muito habituada a replicar sons. Para que você possa se lembrar deles, para que você possa pensar sobre eles. Portanto, é isso que sua mente faz, mesmo que você não tenha propriamente dado esse comando. Enfim, o Trango Rinpoche ele não entra no tipo, isso é uma boa solução que você está fazendo. Ele só está dizendo o seguinte, você está muito habituado com o som. Então, você está ouvindo um som subjacente, você cria uma outra música e tal, não sei o quê. O que a instrução do Trango Rinpoche é do tipo, larga, com lucidez assim, larga. Não cria um outro suporte e daí por diante. Você tem o seu suporte de meditação, seja qualquer que seja ele, mantenha. Se é eventualmente a consciência auditiva e você utilizou uma música para manter a plena atenção, tudo bem. Se esse é o teu foco, se esse é o teu combinado de prática, desde o início, eu vou meditar na consciência auditiva. Então, ao invés de eu entrar no somzinho subjacente, eu boto lá uma música, ambiente e tal, e fico com suporte na consciência auditiva. Tudo bem aí? Tudo bem. Eu estou usando desde o início suporte consciência auditiva. Qual que é o cuidado que o praticante tem que ter nessa hora? É porque a gente precisa se habituar a praticar com aquilo que é insosso, desinteressante, daí por diante, porque é isso que apela aos... Porque, veja, o que é a história da nossa vida, se não uma constante sedução pelas faculdades sensoriais desse corpo que apelam aos meus instintos? E qual é a capacidade, qual é a autonomia que eu tenho de tudo isso? Eu sou diabético e eu tenho uma torta na geladeira. Liberdade é eu ir lá abrir a geladeira e comer a torta, porque eu satisfaço todos os meus desejos, ou liberdade tem a torta na geladeira, eu percebo que ela é apetitosa, ela apela aos meus sentidos, eu gostaria de ter a consciência gustativa dessa torta na minha boca, mas ela não faz bem para mim, e eu sou capaz de tomar um copo d'água. Mas um copo d'água, torta, assim, como é que eu consigo me liberar dessa atitude compulsiva de constante cessão a todos os meus instintos, aos meus desejos, medos, apegos e daí por diante? Eu preciso ir treinando a minha mente com os suportes que eu tenho que se manifestam na minha mente, desenvolvendo a capacidade de ancorar a minha plena atenção, o meu foco sobre aquilo que eventualmente é neutro ou até desconfortável.
Porque isso vai me gerando a inteligência emocional, a capacidade de autorregulação que me permite ter uma vida mais saudável. E que, na perspectiva do caminho do Senhor Buda, me permita reconhecer a própria natureza da minha mente. Então, se eu só escolho suportes para meditar que eu gosto, que são prazerosos e daí por diante, tudo bem, num certo sentido, na perspectiva de que a prática de calma mental ela tem como propósito acalmar a mente, mas seria importante que eu desenvolvesse a habilidade de manter a plena atenção e o foco, porque onde está a minha atenção, o meu foco, está a minha essência. Onde tiver o meu foco, é a partir daí que o meu sistema nervoso autônomo vai funcionar. Ele vai perceber se eu estou numa situação de ameaça, se eu estou numa situação que me gera tranquilidade ou que me gera medo e daí por diante. De novo, essa capacidade de atenção, de foco, ela é uma qualidade, ela é uma faculdade em estado de latência da minha mente. Eu posso exercer uma condição mais autônoma ao fazer uso dessa atenção, ou eu posso exercer uma condição absolutamente capturada da minha atenção se eu não desenvolvo autorregulação, se eu não desenvolvo uma capacidade de lucidamente escolher deliberadamente qual é o suporte de atenção, de foco que eu quero escolher para a minha vida. Se eu coloco como foco riqueza, vaidade, consumo, e daí por diante, esse é o drive, esse é o objetivo da minha vida, meu foco está nisso. Beleza, eu vou ser essa pessoa que quer alcançar, e daí por diante e tal, nada de errado. Mas você de fato escolheu isso para sua vida? Ou você foi escolhido por uma lógica de consumo da sociedade? Ou você foi escolhido por um contexto familiar onde você foi inserido? A perspectiva do caminho do Senhor Buda é: se familiarize com o funcionamento da sua mente. Ganhe autonomia diante de tudo aquilo que apela aos seus sentidos. Porque, em última análise, na perspectiva do Senhor Buda, o sofrimento também é uma expressão manifesta da mente. Ele não tem uma existência em si. E se eu aprendo a lidar com o funcionamento da mente, eu transcendo o sofrimento. Foi isso que o príncipe Siddhartha alcançou há 2.500 anos atrás. E ele transcendeu a lógica do sofrimento do samsara. Então, dando toda essa volta para a questão. Então, se eu só escolho, vou meditar em música porque eu gosto e tal, ótimo, você vai conseguir acalmar a tua mente, tudo bem, desde que você instrumentalize a prática de calma mental com o suporte que você tem familiaridade, com o propósito de continuar no caminho. Não só de exercer a faculdade de colocar a sua atenção sobre um suporte que é prazeroso para você. Entende o que eu quero dizer? Isso é meio, não é fim. Faça isso, talvez, para ganhar familiaridade com a prática, mas não fique refém só dos suportes que são prazerosos na sua vida. Porque a vida não vai trazer só suporte prazeroso para vocês. E aí, como é que eu faço para lidar quando eu sou constantemente aplacado por situações que não são prazerosas? Eu sou capaz de me voltar num suporte que é neutro, como, por exemplo, a respiração, e ficar 10 minutos com foco na respiração? Ainda que isso não apele muito, ou num sino, e ficar 10 minutos, eu exerço a capacidade de autonomia de colocar o meu foco num suporte que não é tão sedutor, e dois, eu ao voltar minha atenção e permanecer 10 minutos aqui, aos poucos que eu vou fazendo, eu vou acalmando minha mente. As outras experiências sensoriais vão perdendo intensidade, eu fico com ela mais calma. Com a mente mais calma, lembra do exemplo, eu sou capaz de olhar o lago sem tanta agitação. Não tem muitos ventos que batem no lago e vão tornando a nitidez da minha visão da água distorcida. O lago mais calmo, eu olho, 10 metros de profundidade, eu estou vendo que está lá no fundo. Esse é o caminho gradual. Na página 55 do livro aqui, né, o texto diz que é impossível que pensamentos de apego e aversão deixem de surgir. No entanto, se você confiar na consciência lúcida,
pensamentos discursivos não acumularão karma. O senhor poderia explicar isso? Aí o Rinpoche vai dizer: a ideia é que, ainda que você mantenha a vigilância e a lucidez, pensamentos de apego, aversão e confusão ainda surgirão, porque os hábitos que ocasionam esse surgimento ainda não foram completamente erradicados. Veja, mesmo um Bodhisattva de primeira terra, ainda que ele tenha o reconhecimento da natureza da mente, ele ainda tem hábitos e tendências que ele cultivou ao longo de vidas passadas e que vão continuar aparecendo na mente dele. A questão é saber o que ele faz quando isso se manifesta. Ele se deixa levar por esses hábitos e tendências, ou esses hábitos e tendências, pensamentos se manifestam, mas ele é capaz de reconhecer a natureza dos pensamentos e não se deixar levar por eles, e não agir com base em emoções perturbadoras, uma lógica de dualidade, gerar karma, né? Que é a pergunta aqui. Ainda assim, se você tiver algum nível de reconhecimento da natureza da mente, quando qualquer um desses pensamentos surgir, você experimentará a verdadeira natureza da mente nesse pensamento. Porque a natureza da mente é também a natureza daquele pensamento. É a manifestação dessa mente. Assim, quando você compreender isso, qualquer que seja o conteúdo inicial daquele pensamento, ele é liberado. Ele não reproduzirá pensamentos subsequentes. Dessa forma, a corrente kármica dos pensamentos se rompe. A frase, ainda que seja impossível que pensamentos de apego e aversão deixem de surgir, se refere a esse ponto no treinamento em que se tem certo nível de reconhecimento da natureza da mente, mas ainda não foi alcançado o estado último da liberação. Então, ele está falando aqui de um estado de primeira terra de Bodhisattva, mas que ainda não se alcançou o estado de Buda. Quando se atinge o estado último de liberação, os kleshas se extinguem e não surgirá de forma alguma. Para um iniciante, alguém que tenha certo reconhecimento da natureza da mente, mas ainda não está plenamente liberado, esses pensamentos ainda surgirão, mas mesmo assim, não se deve permitir que acumulem karma. Aí ele coloca essa perspectiva para os praticantes em geral, né? Você pode ter algum nível de experiência no reconhecimento da natureza da mente, mas você ainda não alcançou uma realização da natureza da mente, você não alcançou uma primeira terra de Bodhisattva. E nesses dois casos, pensamentos ainda vão surgir. Para um Bodhisattva, ele ainda tem os pensamentos, mas ele reconhece a natureza do pensamento, a natureza da mente, por meio do reconhecimento do pensamento, e aquilo não gera mais karma para ele, portanto, ele não está mais no ciclo do samsara. Para os praticantes em geral, mesmo que tenha alguma experiência do reconhecimento da natureza da mente, se o praticante não tem a prática bem consolidada, não tem ainda um nível de realização, ele ainda se deixa levar por aqueles pensamentos, aquelas emoções, e aquilo ainda acaba produzindo karma. Karma por quê? Porque karma é ação. A emoção se manifesta e ele ainda age movido naquela emoção. E isso ainda está produzindo karma. Isso ainda é causa para renascimento no samsara. E daí por diante. Se o pensamento for um pensamento de raiva, o que acontece? Pergunta. Você não... isso é uma coisa que a gente sempre comenta. Você não acumula karma somente por causa de um pensamento de raiva. Lembra que a gente já falou várias vezes? Raiva não é bom ou ruim. Raiva é raiva. Raiva é uma emoção. Fundamental é saber o que você faz movidos nessa emoção. O Trango Rinpoche vai dizer, você não acumula karma somente por causa de um pensamento de raiva. Você acumula karma quando a raiva cresce e supura, tornando-se maldade. Por exemplo, quando você simplesmente vê alguém que te incomoda e você tem um pensamento de aversão, se você não desenvolver isso além, então você não acumula karma. Eu estou aqui, passa uma pessoa que eu não gosto ali. Eu vi que a pessoa passou, eu já senti, surgiu um desconforto, uma certa raiva. É natural. Causas e condições produzem um resultado. Digamos, eu tenho um histórico difícil com essa pessoa e daí por diante. É implacável, assim. Eu tive um histórico de 10 anos de dificuldade com essa pessoa. Quando eu encontrar ela, é natural que um sentimento vai surgir. Porque é uma lógica de causalidade intrínseca à realidade que a gente
está imerso. Então isso não vai desaparecer. A questão é saber quando essa emoção surge, o que é isso? Aspecto claridade da mente, um pensamento, uma emoção, consciência mental, tudo isso se manifestando na mente. O praticante ele vai perceber isso se manifestando e a questão é saber o que eu vou fazer com essa emoção que surgiu. Se eu não estar nessa raiva e entrar na raiva, eu vou produzir uma maldade. Se eu perceber que a raiva surgiu, mas como o Kalu Rinpoche diz, olha, e percebe, como uma onda no oceano, essa raiva vai surgir e ela vai descer, e eu não vou entrar na raiva, porque eu vou reconhecer a natureza dela. Ela é simplesmente o movimento natural da mente. É difícil, invariavelmente, quando eu estou na raiva, vem um monte de outros pensamentos e lembranças, e daí, quando eu vi, eu já estou pensando mal da pessoa, eu já desejei que ela tropece e caia na escada, e daí, karma, ação mental ou factual, gerando um hábito, um comportamento que faz com que eu cresça, envelheça, morra, renasça de novo, baseado naquilo que eu experimentei ao longo dessa vida. Então ele está dizendo, por exemplo, quando você simplesmente vê alguém que te incomoda e você tem um pensamento de aversão, se você não desenvolver isso além, então você não acumula karma. Você acumula karma quando o pensamento transitório de raiva leva efetivamente ao pensamento, eu realmente gostaria de bater nessa pessoa, eu gostaria de matá-la. Aí você acumula karma. Ou você age e daí por diante. Aqui ele está sendo bem enfático. Mas como o karma se manifesta? Porque a pergunta vai nesse sentido de como se dá a acumulação de karma em relação a tudo aquilo que se manifesta na mente. Porque a mente, no estado último, não existe uma lógica de dualidade entre aquilo que se manifesta ser bom ou ruim, puro ou impuro. Entende? Por isso que um praticante avançado, um yogi, daí por diante, ele vai adotar uma postura absolutamente inconvencional. Por quê? Ele está além da dualidade do puro e impuro, porque ele reconhece a natureza da mente. Só para os grandes praticantes, para quem não é, para quem ainda está numa lógica de dualidade sujeito-objeto, é preciso cultivar uma postura lúcida em relação a tudo aquilo que se manifesta na mente, para não acumular karma, para ir diminuindo as emoções perturbadoras, para confrontar a lógica de dualidade, para transcender a ignorância e alcançar a sabedoria, que são os 4 véus. Pergunta: o método normal ou convencional de distinguir entre seres sencientes é de acordo com sua base física? Essa é uma pergunta bem profunda. O método normal ou convencional de distinguir entre seres sencientes é de acordo com sua base física, seus corpos. Se o que consideramos como sendo um objeto físico é simplesmente lucidez e vacuidade, o que é que distingue entre os diferentes seres sencientes? É uma pergunta bem profunda. Os seres sencientes são diferenciados pelas suas mentes individuais, sempre, né? Eu diria no tibetano, que não são objeto da sua experiência e, portanto, não são projeções da sua mente. Os corpos dos seres sencientes são coisas que você pode ver e, portanto, são projeções da sua mente. Aqui eu diria uma pergunta que ela é bem profunda. Talvez a gente possa seguir. A existência das mentes se dá em algum espaço em Poitiers. Basicamente, o que acontece é que os seres que tenham realizado uma quantia suficiente de ações em comum com outros seres experimentarão o mundo de forma suficientemente semelhante para outros, de modo que seja uma realidade sobre a qual há certo consenso. Por exemplo, eu e você provavelmente concordamos sobre o que vemos nessa sala, porque acumulamos os tipos de karma que fazem com que tenhamos tipos de percepções físicas semelhantes. Essa perspectiva de um certo karma coletivo, que vai dizer o seguinte: bom, mas há um consenso que está todo mundo vendo uma vela aqui, porque essa vela se manifesta na minha mente e essa vela se manifesta na mente do Daniel também. Mas então, qual é a realidade comum entre nós? O que ele está dizendo é que, por hábitos e tendências cultivados
por muito tempo, aquilo que a gente experimenta com a realidade tem, de certa forma, um denominador comum. A gente tem uma certa concordância de que o que está aceso aqui é uma vela. E isso é decorrência, de certa forma, de um karma coletivo que faz com que a gente experimente a realidade de uma certa semelhança. Há um consenso de que a gente está dentro de um tempo. Ainda que aquilo tudo que se manifesta na mente, na sua mente, digamos, é, de certa forma, particular, se eu levar em consideração aquilo que se manifesta na minha mente. Mente aqui como sendo essa mente perturbada, ou semi, não essa natureza da mente que a gente está descrevendo de uma forma absoluta. Nesse plano mais absoluto, nem é a mesma coisa, nem não é a mesma coisa. Mas, para a gente não entrar numa discussão que é meramente filosófica, e vamos deixar isso ter o amadurecimento normal, na medida do amadurecimento da prática de vocês. Às vezes, quando estou meditando, percebo uma densidade, uma espécie de névoa. Não parece ser fadiga. Eu até sinto no topo da minha cabeça. Eu adormeço e depois volto. Se eu persistir, eventualmente essa sensação vai embora. O que é isso? Aí o Rinpoche respondeu: essa sensação de densidade, que não é incomum, é um tipo de experiência de meditação que se enquadra na categoria geral de torpor. Está dizendo que você está experimentando um certo torpor na sua meditação. Se eu não tiver tempo durante o dia para meditar e durante a noite, depois de ter ajudado minha esposa a colocar as crianças para dormir, me sinto um pouco cansado, é melhor eu descansar logo ou tentar superar essa sensação de cansaço e praticar pelo menos por 15 ou 20 minutos? Aí o Rinpoche respondeu: depois, depende do quão cansado você está. Se você estiver somente um pouco exausto, então tente meditar. Mas se estiver completamente exausto, então vá dormir. Pergunta: eu li que não devemos nos sobrecarregar com coisas que não serão de benefício, mas para mim a prática é de grande benefício. Esse era o ponto da minha pergunta, né? O que eu faço se eu estou cansado e tal? Rinpoche, a coisa mais importante a ser compreendida sobre o esforço na prática é que o longo prazo é mais importante do que o curto prazo. Fazer um esforço heróico para meditar num certo dia em que você está exausto não é tão importante quanto manter uma prática regular por um período maior de tempo. Então, uma instrução bem prática. Tudo bem, gente? Dúvidas? Imagino que várias, né? Mas essa parte do texto é uma parte mais profunda mesmo e talvez a compreensão venha com a prática mesmo, né? Não com a discussão filosófica, teórica e daí por diante. Com isso, eu não estou querendo constranger ninguém a fazer perguntas, hein, gente. Mas tudo bem? Pessoal em casa? Tranquilo? Então vamos lá. Então, só para a gente deixar de aviso, a gente vai retomar o estudo desse texto só em outubro agora. A gente parou na instância 47. Para quem está acompanhando o texto os ensinamentos com os ensinamentos do Rinpoche também, ele conclui, salvo engano, o 6º vídeo nessa instância 47, e aí o último vídeo do Rinpoche, que é o 7º vídeo que está lá no site do KPG, ele menciona as praticamente últimas 20 instâncias, né? E o Trango Rinpoche também faz isso, que é a parte final do livro que a gente está estudando aqui. Ele vai fazer ele vai cobrir essas 19, 20 instâncias também de uma maneira mais abrangente e rápida, né? Significa dizer que a gente vai concluir o estudo desse texto em outubro. A gente vai ter um encontro com o Lama Dorje, provavelmente o primeiro domingo de outubro ele vai dar ensinamento aqui para vocês, e aí os 4 outros encontros de outubro, a gente vai cobrir essas últimas 19 instâncias, que são instâncias que vão tratar muito desse aspecto do reconhecimento da natureza da mente e tal, que eu acho que, né,
faz sentido a gente cobrir tudo isso, mas nenhum dos grandes mestres entrou em detalhamento no ensinamento mais abrangente. A gente não vai fazer isso também, a gente vai seguir nessa perspectiva mais abrangente. Em 4 últimos encontros, a gente deve concluir esse texto, que é um texto que a Clarissa está traduzindo e que eu estou fazendo uma revisão técnica, e que aí a gente quer ver se para o ano que vem a gente consegue publicar, como a gente fez com o livro de Tara Branca e tal, aproveitar os ensinamentos do Rinpoche, apresentar esses ensinamentos, fazer um pacote bacana sobre esse texto, tá bom? Então é isso, gente. Vamos fazer a nossa dedicatória. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.